Gente, hoje a live atrasou um pouquinho, porque teve um acidente aqui na clínica também, acabou alagando a sala de alguns colegas meus aqui por conta da chuva. Eu fui ajudar eles, por isso que eu acabei atrasando um pouco. A gente teve 3 salas aqui que alagou praticamente tudo. Aí por isso que eu atrasei um pouquinho aqui para poder falar para vocês. Nossa, meu sapato até molhou. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Hoje eu vou falar sobre 5 mitos, né, que a gente tem, sobre estratégias que a gente pode fazer que ajuda na queima de gordura abdominal. Então tudo isso vai ser falado aqui na live de hoje. Se você conhece alguém que quer emagrecer, que está lutando aí contra a balança, que está fazendo alguma estratégia também para ter um emagrecimento, manda para essa pessoa, para ela poder também estar assistindo e saber quais são os mitos que ela às vezes está fazendo no dia a dia para conseguir emagrecer, só que está fazendo de uma maneira que não é a melhor, que não é a maneira mais saudável também. Então vale muito a pena aí. Quer ver se eu vou voltar aqui? Aí, vamos começar. Eu até separei aqui para vocês as 5 coisas, né, que as pessoas mais fazem para conseguir aí secar a barriga, para conseguir ter um emagrecimento. Se você que busca ter um emagrecimento, essa live vai te ajudar. Primeiramente, né, boa noite. Para quem não me conhece, está vindo a primeira vez, meu nome é Peterson Soares, eu sou nutricionista, especialista no tratamento de obesidade com ênfase em emagrecimento. E hoje eu vou te contar tudo isso, todos os 5 mitos que você pode estar sendo enganado para poder conseguir aí ter um emagrecimento, ou melhor, secar a sua barriga. Se você acredita que algum alimento vai secar a sua barriga, tudo, hoje eu vim aqui te esclarecer sobre isso. Qual que é a primeira estratégia, né, que as pessoas fazem muito para conseguir secar a barriga? Eu anotei 5. A primeira, tomar aqui em média 1 litro de chá por dia, tomar um chá concentrado, seja um chá de gengibre, um chá de canela, que muitas pessoas acreditam sim, que se fizer o uso ali, o consumo de chá diariamente, pelo menos 1 litro de chá, vai ter ali um emagrecimento, vai conseguir secar a barriga por conta do chá. Tem até muitos chás, né, que falam que ajuda a secar a barriga, que seca, que emagrece, que faz e acontece. Só que os chás, de maneira isolada, se você não melhora a alimentação, se você não cuida ali da sua saúde no dia a dia, com prática regular de atividade física, o chá isolado ele não vai fazer isso, muito menos secar a sua barriga. O máximo que o chá pode fazer ali é ajudar na retenção de líquido, no inchaço. Só que se você se alimenta de uma maneira mais calórica, de uma maneira com alimentos processados, alimentos com alto teor de sódio também, que seriam temperos industrializados, que esses que a gente tem de temperos prontos no supermercado, que tem um maior teor de sódio, e isso vai fazer com que você retenha mais líquido. Aí se você tomar o chá na intenção de secar a barriga, você vai ver que ele não vai fazer assim tanto efeito para você, que você queria, porque nenhum chá vai secar sua barriga. Pode ser o chá mais concentrado que for. Pode ser um chá verde, pode ser um chá com cafeína, pode ser até 5 colheres de sopa de chá para 300 ml de água. Só o chá não seca a barriga. Então esse é um mito. Se você acredita que algum chá pode secar a sua barriga, pode fazer você ter ali a barriga chapada, isso é um mito. Nenhum chá vai fazer isso. Nenhum chá vai causar um emagrecimento de maneira isolada. Nenhum chá vai fazer você perder peso de maneira isolada. O que ele pode fazer, né, é fazer você perder um pouco de líquido que você está retendo, melhorar ali a sua circulação, ajudar também no controle da pressão arterial, dependendo do chá que você está tomando. Tudo isso decorrente ali do consumo de chá. Mas secar a sua barriga, infelizmente o chá não vai fazer isso. Existem diversos tipos mesmo de chá. Tem chás que a gente encontra em sachê, chá que a gente compra a granel por peso, em cápsula, nenhum deles vai melhorar. Então, se você acreditava que tomar ali 1 litro de chá por dia, 500 ml de chá por dia, que ia fazer secar a barriga, isso é um mito. Eu vejo porque muitas empresas estão constatando isso, né, estão colocando isso como marketing, e isso infelizmente não é verdade. Então, cuidado na hora de ver uma propaganda, que isso é uma propaganda enganosa. Não existe um alimento específico, alguma coisa específica que você faça isolada, que vai fazer com que você seque sua barriga, que você queime só gordura abdominal. Porque se você precisa ter um emagrecimento ali no seu corpo todo, não é só o abdômen que vai emagrecer. No processo de emagrecimento, o corpo todo vai diminuir. Você vai perder gordura no corpo todo. E não só
no abdômen. Então, esse é o primeiro mito, né? No caso, que nenhum chá vai fazer você conseguir secar a sua barriga. O segundo, e se você tiver também alguma dúvida sobre alguma estratégia para secar a barriga, pode me perguntar aqui. Se você conhece alguém também que está com uma barriguinha a mais e está querendo emagrecer, manda para essa pessoa no aviãozinho que está aqui embaixo. Só você clicar, mandar para ela poder assistir também. Porque caso ela busque aí eliminar uns quilinhos, secar a barriga, ela vai ver que esses 5 mitos que ela pode estar fazendo, que não vão ajudar ela a secar a barriga. Muito pelo contrário. Se ela fizer de maneira isolada ou de maneira desordenada, pode até prejudicar todo esse processo. O segundo mito que a gente tem é fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato, reduzir o consumo de carboidratos. Foi até uma das respostas que eu recebi na caixinha de perguntas que eu abri, quando eu perguntei sobre os mitos. Aí responderam que acha que é verdade, que reduzir o consumo de carboidratos vai auxiliar na redução de gordura abdominal. Se você só reduzir o seu consumo de carboidratos, quando você faz ali uma dieta com uma baixa redução ali, né, um baixo consumo, no caso, baixa redução não, desculpa. Quando você faz uma dieta com baixo consumo de carboidratos, você tem uma redução do consumo de carboidratos, você precisará de uma outra fonte de carboidrato no seu corpo, uma outra fonte de energia, que você vai ter a gliconeogênese, que é uma coisa que eu sempre comento aqui na live. Quem me acompanha já sabe sobre o que é, né, a gliconeogênese e como que isso funciona. Agora, se você acredita que reduzir o consumo de carboidratos vai fazer sua barriga secar, isso é um mito. Porque quando você retira o carboidrato da sua alimentação, muitas vezes, se você fizer isso por conta própria, você pode acabar optando por alimentos mais calóricos que vão prejudicar o seu processo de emagrecimento. Ao invés de ajudar, podem acabar te prejudicando. Porque imagine só, se você deixa de consumir ali um pão integral e substitui esse consumo por uma porção ali de bacon, por exemplo, com cheddar, que tem um menor teor de carboidrato, alimentos mais gordurosos também, na intenção de ter um emagrecimento. Se você comparasse ali 100 gramas de farinha integral ou de algum alimento integral, tem em média de 300 calorias. De um pão integral, de uma farinha integral, se você fosse analisar, e 100 gramas de bacon tem em média de 600 a 700 calorias. Você tem um consumo muito maior ali de calorias só por estar retirando o carboidrato. E acaba que você acredita, eu vou comer queijos em maior quantidade, vou comer mais fonte de gorduras, vou comer só proteína. Só que acaba que as gorduras, cada grama de gordura tem 9 calorias, enquanto cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, se você reduzir o consumo de carboidratos na intenção de secar a barriga, mas não melhorar a qualidade da alimentação, porque se você reduzir o consumo, mas substituir os que você consome por carboidratos complexos e gorduras nutritivas, que seriam azeite, oleaginosas, como fonte de gordura da base da sua alimentação, isso sim poderia favorecer ali, né, que você eliminasse gordura abdominal, mas não só do abdômen, eliminaria gordura de onde tem. Então, se você tem gordura no braço, você ia acabar eliminando, porque é um processo de emagrecimento, porque você ia ter mudado a sua alimentação, ter melhorado a qualidade nutricional da sua alimentação, e isso ia favorecer ali esse processo de emagrecimento. Então, uma dieta com baixo consumo de carboidratos também é um mito, que só fazer low carb acaba emagrecendo, porque precisa ter nutrientes na sua alimentação e precisa ter um equilíbrio para ter um balanço energético negativo, onde você tem ali uma ingestão calórica menor do que o que você gasta ao longo do seu dia. Porque se você diminuir o carboidrato, mas está consumindo mais calorias do que você gasta ao longo do seu dia, você vai ter um balanço energético positivo e isso vai favorecer o ganho de peso, e não emagrecimento, e não secar a barriga, e não fazer com que você tenha ali essa queima de gordura abdominal que você tanto busca. Por isso que fazer só uma redução de carboidratos não significa que tem uma redução ali de gordura abdominal. Isso também serve para os alimentos termogênicos. O que é alimento termogênico? Que vai aumentar a termogênese, que pode aumentar o gasto calórico por aumentar a temperatura corporal. E quando você associa isso também na sua alimentação como uma estratégia de secar a barriga de uma maneira isolada, só o termogênico ele não vai fazer com que você tenha uma queima de gordura abdominal. Porque você precisa sim melhorar a qualidade da alimentação, ter uma redução do consumo de carboidratos, mas não só reduzir e não melhorar ali na qualidade. Se você começar a consumir um termogênico, comprar ali uma cafeína de 300 mg, 400 mg, que é uma cafeína mais forte,
Na intenção de favorecer ali o emagrecimento, tem outras cápsulas também de termogênico. Não vou citar a marca aqui, não quero falar que termogênico é ruim, que marca é inferior, que vai causar problemas de saúde. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para esclarecer que o uso indevido de termogênicos ou uma alimentação ali com baixo teor de carboidrato por conta própria pode trazer mais prejuízos do que benefício. Porque se você consumir termogênicos acreditando que vai secar sua barriga e não mudar a sua alimentação, você consome termogênico para ir para a academia. Aí quando você chega ali da atividade ou vai fazer uma corrida, você acaba comendo um x-tudo, você acaba comendo uma pizza ou um prato extremamente calórico com alimento embutido, com processado, que seria linguiça, mortadela, salaminho. O termogênico praticamente não serviu para nada, a não ser para aumentar a temperatura corporal ali e poder te dar mais energia durante a sua atividade. E isso também pode prejudicar a sua pressão arterial. Se você já tiver ali algum problema de pressão, algum problema cardiovascular, tomar o termogênico de maneira indevida pode comprometer ali também a sua pressão. Por isso é bacana que você tenha ali uma noção melhor do que consumir, não saia fazendo tudo que você acha na internet na intenção de queimar a gordura abdominal, porque ela também não sai do dia para a noite. A barriga que você está querendo perder não apareceu do dia para a noite e ela também não vai sair do dia para a noite. Não é você vai acordar e vai falar, nossa, emagreci essa barriga que estava aqui. Se fosse assim, a não ser que fosse inchaço. Porque aí ela pode sim reduzir de um dia para o outro. Mas gordura abdominal não sai do dia para a noite. Ninguém perde 5 quilos de gordura abdominal da noite para o dia. Só de acordar e falar que emagreceu. Então, nem dieta low carb, nem alimentos termogênicos de maneira isolada vão fazer com que você tenha ali essa queima de gordura abdominal. Então isso também seria um mito. Só reduzir carboidratos não comprova que você vai reduzir gordura abdominal. Se você não melhorar a ingestão de lipídios, que seriam as gorduras, e as proteínas também, ajustando os carboidratos complexos, que são com teor maior de fibras, você pode ali comprometer, né, dificultar o emagrecimento ao invés de facilitar. Um outro mito que muita gente acredita, que eu recebo aqui direto também, é fazer jejum por tempo prolongado. Ficar o dia todo sem comer, fazer uma refeição só ao dia, na intenção ali de queimar gordura abdominal. Se você faz um jejum por tempo prolongado, claro, se você é adepto ao jejum intermitente, isso te faz bem, você faz um acompanhamento, isso é muito bacana. Mas se você acredita que só fazer um jejum, se restringir ali de horários de estar consumindo alimentos para poder emagrecer, para secar a barriga, isso não vai te trazer benefício nenhum. Porque os estudos mostraram, as pesquisas mostram, que as pessoas quando fazem jejum, principalmente por conta própria, sem um acompanhamento, isso a longo prazo pode desencadear ali um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar. Por quê? Porque a pessoa ali ficou um período maior sem consumir para ter uma redução de gordura abdominal. E ela só almoçou e não fez nenhuma refeição à tarde. Vai fazer só uma à noite. Só que ela sente fome à tarde e ela fica sem comer. Na intenção de querer ali secar a gordura do abdômen, secar a barriga e ficar com a barriga chapada. Quando chega à noite, ela pode ter ali uma compulsão alimentar. Por quê? Porque ela vai querer comer mais. Ela vai querer comer pelo que ela não comeu ao longo do dia. Acaba que ela pode ingerir muito mais calorias do que ela deveria. E isso comprometer também ali esse processo que ela quer, secar a parte da gordura abdominal. Por quê? Porque ela fez uma refeição ao longo do almoço. Aí, no almoço, se ela fizesse uma refeição 3 horas da tarde ou outra refeição 6 horas da tarde, fosse jantar ali 9 horas, ela teria consumido alimentos ao longo do dia, que poderia deixar ela mais saciada ao longo do dia, para chegar à noite e fazer uma refeição menor, fazer uma refeição com teor menor de calorias. Ao invés de chegar à noite com um apetite maior, chegar com um apetite voraz e querer comer uma pizza, querer comer ali um lanche. Porque acontece muito isso. Eu vejo isso no consultório muitas vezes. O paciente chega aqui e fala, eu tentei fazer jejum, mas não me adaptei para poder emagrecer, só que não deu certo. Por quê? Porque ficou o dia todo sem comer, tentava fazer 1 ou 2 refeições ao longo do dia, só que a pessoa sentia fome. Então, se você está fazendo jejum e está sentindo fome ao longo do seu dia, e quando chega na outra refeição você acaba comendo mais do que deveria, você não está fazendo jejum intermitente. Você está fazendo o seu corpo sofrer. Porque o seu corpo não precisa sofrer desse jeito. Não precisa fazer um jejum a longo prazo para conseguir ali ter esse emagrecimento.
Então, se você tem um equilíbrio na sua alimentação, você consegue secar a gordura da barriga, sem precisar ficar ali um longo período sem comer, sem se restringir se você sente fome. Porque é possível pegar a sua refeição da noite e equilibrar ao longo do dia. Se você tinha duas refeições ao longo do dia, fazia o jejum e tinha uma refeição de 1.000 calorias e a segunda de 1.200 calorias, você pegar essa de 1.200 da noite e fracionar ao longo do dia em 4 de 300, você ia comer ao longo do dia, você ia ter uma chance menor de chegar à noite e ter ali uma crise, uma compulsão alimentar e querer comer muito mais. Porque você já comeu ao longo do dia, você já ficou com uma saciedade a mais por ter comido mais alimentos ao longo do seu dia. E você não mudou a quantidade calórica, você só pegou a refeição que você tinha maior e fracionou. Você fracionou em pequenas refeições. Não estou falando para comer tipo um pouco de arroz aqui, um pouco de feijão ali, arroz 3 horas, feijão 6 horas e a carne 9 horas. Não, diminuir a quantidade da janta e pegar ali nas outras refeições, às vezes colocar uma fruta, colocar um iogurte, uma granola. Tudo isso é uma opção saudável que você pode estar fazendo e chega no jantar, ao invés de comer ali um prato cheio de arroz, feijão, carne, salada, você ia ter um apetite menor, preferindo ali uma salada de legumes, uma salada de folhas também, consumir ali uma proteína mais magra, uma fonte de carboidrato complexo, que seria uma batata, um arroz, um macarrão integral, tudo isso que você podia estar fazendo, não só jejum, para secar essa barriga. Então, se você acredita que fazer jejum para secar a barriga, isso também é um outro mito. Isso não funciona, isso não vai existir. Porque se você não melhorar a alimentação e fizer só o jejum, você vai ver que isso não vai te trazer ali um emagrecimento. Tem até uma pergunta, já vou ler para não perder. Heineken, comparada com as outras marcas, ela é menos pior ou melhor substituir por um vinho seco? Em relação à cerveja, como saber se a cerveja é mais nutritiva, se é preferível a cerveja ou se é preferível um vinho? Depende muito da ocasião. Se for comer uma massa, um vinho cai melhor. Se for comer um aperitivo, às vezes uma cerveja. Mas em teor nutricional, o que é bacana? Em relação às marcas, é sempre bom optar por cerveja que tenham poucos ingredientes na sua composição. Geralmente malte, cevada, lúpulo e água. Não tenha conservantes, não tenha aditivo de outros alimentos na composição. Então, se você for escolher ali uma cerveja, sempre preferir uma cerveja que tenha menos ingredientes na composição do que aquela que tenha infinitos ingredientes. Se começou com algum ingrediente que você nunca ouviu falar, evita consumir essa cerveja. Prefira sempre a cerveja com menos. A estratégia que eu sempre falo da cerveja, para reduzir o consumo de cerveja, não ficar com a sensação ali de estar empapuçado, não ter ressaca no dia seguinte e também não ficar tonto, é intercalar. Para cada copo de cerveja, um copo de água. Só de você fizer isso, você já vai reduzir ali em quase 50% o consumo de álcool que você teria. Porque a cada copo de cerveja você bebeu um de água, você não desidratou e você ingeriu um outro líquido junto com a cerveja, favorecendo ali com que você fique saciado mais cedo e tenha uma ingestão menor da bebida alcoólica. Em relação ao vinho, muitas pesquisas também mostraram que o consumo de vinho regular é muito benéfico para a saúde do coração, principalmente o vinho seco, que seria um cálice. O que é um cálice? Aproximadamente ali uns 4 dedos de um copo americano ao dia. As pesquisas mostraram que isso é benéfico, não só pelo teor de resveratrol, que é um antioxidante presente na uva, mas também pelo teor alcoólico, porque o álcool ali vai fazer com que tenha uma melhor absorção desse teor de antioxidante. Então, se você tomasse com moderação, o vinho é uma ótima opção. Entre vinho e cerveja, se os dois é com moderação, não precisa sempre estar escolhendo dos dois por conta se já é moderado, mas se você toma em quantidade maior, o vinho, dependendo da ocasião, seria uma opção benéfica. E também é bacana intercalar uma taça de vinho com uma taça de água, porque a bebida alcoólica também vai causar essa desidratação e dando uma sensação de inchaço no dia seguinte. E você intercalando com água, você evita essa desidratação, esse inchaço, porque para você ter uma ideia, cada lata de cerveja equivale a aproximadamente um pão francês. Então, se você tomar uma lata de cerveja, é como se você estivesse comendo ali um pãozinho de sal todo dia. Se você tomou 10 latinhas, é o mesmo teor de carboidrato, de calorias, são muito similares, né? Muito semelhantes. O teor do carboidrato e de caloria da cerveja com o pão francês. Então, se você tomou 10 latinhas de cerveja no final de semana, isso mostra ali como se você tivesse comido aproximadamente 10 pães franceses ao longo do seu final de semana,
comprometendo o seu processo de emagrecimento. Porque você estaria ingerindo em torno de 1.200 calorias a mais do seu plano alimentar. Isso só no final de semana. Aí por isso que fica mais difícil secar a barriga, ter um processo, ter um emagrecimento ali, né? Conseguir fazer esse processo de emagrecimento. Por quê? Porque você acabou extrapolando em um dos alimentos, mesmo sendo líquido, porque ele tem calorias. Cada ml de álcool tem 7 calorias. Imagine só, se cada ml de álcool tem 7, se você consumir 100 ml ali de álcool, não da bebida alcoólica, se você somasse o percentual de álcool que tem na bebida que você está consumindo, seja na cerveja ou no vinho, e você calcular pela quantidade que você bebeu, você vai ver quantas calorias tinha. Igual eu falei, cada grama de gordura tem 9, cada ml de álcool tem 7, e cada grama de carboidrato tem 4, igual a proteína que tem 4. Então não tem por que evitar ficar com medo de comer o carboidrato, que tem apenas 4 calorias por grama, e consumir um teor maior de gorduras, que tem 9 calorias por grama, ou um teor maior de bebida alcoólica, que cada ml de álcool tem 7 calorias. Você vai estar ingerindo muito mais calorias e evitando ali um nutriente essencial para o seu corpo, que é o carboidrato, que é a principal fonte de energia que a gente tem, é a advinda dos carboidratos, que são arroz, farinhas, cereais e tubérculos. Seja carboidratos com fibras ou sem fibras, são carboidratos que vão fornecer energia para o seu corpo. Então não é a melhor estratégia você se restringir de consumir carboidratos na intenção de secar aí a gordura abdominal. É muito preferível que você evite alimentos com teor maior de álcool e consuma carboidratos com moderação, recomendado, de 50% em média do plano alimentar do seu dia, para ter ali um equilíbrio na alimentação e conseguir esse processo, e conseguir ter esse emagrecimento, conseguir secar a barriga. Se você tiver alguma outra dúvida também, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Ou se você conhecer alguém, quem chegou agora, se quiser enviar para alguém que quer secar a barriga, que quer emagrecer, só gordura abdominal, já envia para essa pessoa também, para ela estar assistindo aqui ao vivo, porque às vezes ela tem alguma dúvida e ela pode estar me perguntando aqui também. Eu já falei de 3, agora eu vou falar do 4, que muita gente acredita, você pode não acreditar, mas muitas pessoas acreditam e me perguntam também sobre fazer massagem com gel redutor, se isso vai fazer queimar a gordura abdominal. Se fazer o gel redutor na parte localizada ali do corpo, tá com uma barriguinha saliente e quer passar um gel redutor e fazer uma massagem em cima desse gel para ter ali uma queima de gordura abdominal. A massagem, nem o gel, vai queimar a sua gordura abdominal. A massagem vai ajudar no funcionamento, ali no caso se fosse uma drenagem linfática, vai ajudar na circulação sanguínea, vai ajudar no processo, né, de inchaço, de retenção hídrica, fazendo ali com que você tenha um desinchaço do seu corpo. Você desinche, você tem um processo ali onde você desincha, você não tenha mais essa retenção, mas ela não queima a gordura abdominal. O que vai fazer com que você queime a gordura abdominal é quando você melhora os seus hábitos alimentares, começa com uma prática regular de atividade física, melhora o seu sono e ajusta ali seu equilíbrio na quantidade de água. Quando você consegue ter esse equilíbrio, você consegue sim queimar a gordura abdominal. Então, não acredite que só um gel e uma massagem queima a gordura. Quando você vê fotos que o gel, que a massagem reduziu medidas, muitas vezes essas medidas são de água do corpo. Quando a pessoa tem ali uma retenção de líquidos maior, a massagem vai ser muito benéfica, porque vai melhorar a circulação, melhorar a vasodilatação, favorecendo ali com que a pessoa desinche. Mas só o gel redutor também passando por cima, não vai fazer com que você queime gordura abdominal. Não vai trazer ali esse emagrecimento, não vai secar a barriga. Por quê? Isso não faz com que você queime calorias. Não tem como você queimar gordura, como a gente fala, queimar gordura, se você não está queimando calorias. Se você não está gastando calorias. Porque você vai ficar deitado ali recebendo uma massagem com esse gel redutor, e só o gel redutor não vai fazer você secar a gordura abdominal. Porque se fosse assim, só a massagem fazia todo mundo ficar magro. Mas a massagem é muito benéfica. Se você associar ela ali com uma alimentação saudável, sim, ela vai ajudar. Porque ela melhorou a circulação, ela vai fazer com que você desinche o excesso de retenção de líquido que você tinha. Então isso vai favorecer. Mas isso em conjunto. Só ela isolada, se você não muda a alimentação, infelizmente não faz milagre.
Você pode perguntar para qualquer pessoa que faz também. Isso não vai te trazer ali um milagre que você busca. E o último mito, né? O quinto mito sobre queima de gordura abdominal é fazer muitas horas de exercício físico. Porque aí você começa a fazer academia. Ah, eu quero secar a barriga, eu vou começar a fazer abdominal, vou começar a correr, eu vou começar a fazer academia 7 vezes por semana para emagrecer, para queimar gordura. Se você só começar ali a fazer em excesso atividade física para ter um emagrecimento e não melhorar a qualidade da sua alimentação, você infelizmente não conseguirá ter ali a queima de gordura abdominal. Você não vai conseguir queimar a gordura do abdômen só com atividade sem melhorar a alimentação. Porque imagine só, você faz 1 hora de esteira, mas chega em casa e pede uma pizza. Você gasta ali 200 calorias no exercício, chega em casa e come 800. Então teve um desequilíbrio, não teve um balanço. Você não fez uma alimentação equilibrada depois de uma atividade. Não só depois da atividade, mas ao longo do seu dia. Então se você fizesse exercícios por tempo prolongado também, só para secar a barriga, isso não vai te trazer ali a queima da gordura abdominal, porque você precisa melhorar a alimentação, você precisa ajustar a quantidade calórica, a quantidade nutricional de alimentos que você consome no dia a dia, para favorecer ali você ter essa queima de gordura abdominal. Então se você se morrer ali, fizer muita atividade para poder queimar a gordura abdominal e não melhorar na alimentação, você vai ver que a gordura abdominal não vai sair, ela vai ficar ali com você por muito tempo. Por quê? Porque você não melhorou a alimentação. Você não regulou ali a quantidade de nutrientes que você precisava e só fez exercício físico. Porque aí você aumentou o seu gasto calórico em 200 calorias, por exemplo, 300, dependendo do que você fez ao longo do seu dia. Só que você consumiu 500 a mais, você consumiu 800 calorias a mais. Isso não vai fazer com que você tenha ali esse processo ali de secar a gordura abdominal. Eu não como carboidratos com frequência, passo o dia sem comer. Quando eu como carboidratos bons, exemplo, legumes. Como no máximo no final de semana, arroz não sinto falta. E quando como, passo mal. Você é contra cortar carboidrato? Não que eu seja contra cortar carboidrato, mas é que você precisa ter carboidratos ao longo do seu dia. Tem algumas estratégias que você pode fazer, tem a dieta cetogênica, que é uma estratégia, onde você consome ali em torno de 20 a 50 gramas de carboidrato ao dia. E tem a dieta low carb, onde você ingere de 50 a 130 gramas de carboidrato ao dia. Tem até alguns autores que defendem a ingestão de 200 gramas de carboidrato ao dia para ser considerado uma dieta low carb. Só que se você reduz o consumo, por exemplo, dos carboidratos, visando só emagrecimento e não melhora a qualidade da alimentação, isso pode comprometer sim, que você emagreça. Então não é que eu seja contra, é bacana que você tenha carboidratos. Cortar carboidratos total da alimentação, a não ser por alguma doença específica, eu não sou a favor, porque você pode colocar sua saúde em risco. Quando você corta o consumo de carboidratos, restringe totalmente, você vai precisar ter uma nova fonte de ingestão de carboidratos, que é o processo chamado de gliconeogênese. O que quer dizer isso? Glico de glicose, neo de novo e gênese de criação. Então é a criação de uma nova glicose, para o seu corpo ali te manter viva, para fazer todas as funções vitais do seu organismo e te dar energia para você ir para a academia, por exemplo, 5h30 da manhã. E quando você restringe o consumo de carboidratos, você vai precisar fazer essa nova produção, no caso, de carboidratos, de glicose, ao longo do seu dia, que seria através de proteínas e de gorduras. E esse é um processo que demandaria mais calorias mesmo do seu organismo. Por quê? Porque vai passar ali pelo seu fígado, você vai precisar metabolizar uma nova produção de carboidrato. Então seria bacana que você consumisse para evitar todo esse estresse que você pode acabar gerando no seu organismo pela restrição total de carboidratos. Então quando você restringe totalmente, você pode gerar um estresse metabólico pelo fato de não ter ali o carboidrato. Aí quando você voltar a consumir o carboidrato, você pode passar mal dependendo da quantidade que você consumir. E se você voltar a incluir na sua alimentação regularmente, você vai ver que isso pode fazer com que você ganhe peso. Por quê? Porque o seu corpo vai querer armazenar isso como uma fonte de energia. Porque você ficou muito tempo sem consumir o carboidrato. Quando você voltar a consumir, ele automaticamente vai falar, opa, eu vou armazenar. Porque para ele, você ficou em estado de calamidade. Ele não sabe que você tirou um carboidrato por opção. Ele não entende, ela tirou porque
quer secar uma gordurinha ali, quer que a barriga fique mais fininha, quer diminuir a circunferência da cintura. Para ele, você está em estado de calamidade, passando fome ou uma coisa do tipo. Eu vi aqui que você perguntou também lá, o que sugere para comer antes e depois do treino? Uma estratégia que eu sempre recomendo para a pessoa que vai fazer uma atividade física é fazer uma fonte de carboidrato. Consumir, no caso, né, uma fonte de carboidrato antes de fazer a atividade. O que seria isso? Por exemplo, fruta, um copo de suco de laranja, é uma opção dependendo da atividade que você for fazer. Varia muito como que é o treino, no caso, né, da pessoa, o que vai fazer, se o seu treino é mais intenso, mais lento, e o que você faz ao longo do seu dia. Mas, de forma geral, é muito bacana que consuma, antes de fazer uma atividade, carboidrato. Porque você vai precisar de carboidrato para ter energia ao longo do seu dia e ao longo ali do treino, para poder fazer a atividade. Então, se você consumir uma fonte de carboidrato e vai fazer a atividade, você vai ter ali uma energia. Uma outra opção também que dá para fazer é consumir café, que também é uma opção, uma alternativa que dá para fazer. Mas eu gosto muito de carboidrato antes de atividade física. Eu sou muito a favor, tem muitos estudos, muito embasamento que mostra isso, que o consumo de carboidratos antes de uma atividade é muito bacana. A banana, por exemplo, é uma excelente opção, porque ela é fonte de magnésio, que ajuda a evitar cãibra e lesão dentro do treino. Porque se você evitou cãibra, você pode evitar ali o risco de lesão. Então é muito bacana você consumir um alimento nutritivo. A banana é uma fonte de carboidrato, que tem ali carboidratos complexos, que vão ajudar também a te dar energia ao longo da sua atividade física. E o magnésio, as fibras, tudo isso vai ajudar com que você tenha ali um risco menor de ter uma lesão. E depois de atividade física, como vai variar o seu treino, mas se for um treino mais intenso, pode fazer ali uma opção de um carboidrato com uma proteína. Uma sugestão muito bacana é um pão com ovo. Você colocasse ali 2 ovos em um pão francês, você teria o carboidrato do pão e a proteína do ovo. É uma excelente opção que dá para estar fazendo. É sempre bom associar uma proteína junto com o carboidrato também depois da atividade. E não precisa ser necessariamente logo após fazer a atividade. A sua refeição não precisa ser em seguida. Sair da academia, acabei a minha corrida ou atividade que foi e já consumir imediatamente. Se você for chegar, for tomar um banho, se preparar, não tem problema. Você pode esperar um tempinho ali antes de comer. E não precisa ser necessariamente também suplemento. Você pode intercalar. Você come só ovo, tenta colocar uma fonte de proteína ou de carboidrato junto. Uma fatia de pão, pode ser um pão de forma mesmo. Ou aquelas torradas também que a gente acha em supermercado. A batata doce. Mas o ruim da batata doce é que tem que cozinhar. Mas se você quiser uma coisa prática, o pão, que é uma fonte de carboidrato. Dependendo da quantidade que consome ali, não vai comprometer. Muito pelo contrário, vai ser muito benéfico nesse processo ali e ajudar também a queimar a gordura abdominal. Por quê? Porque você está fazendo as refeições de maneira adequada, você está tendo um equilíbrio, não está se restringindo totalmente. Então é muito bacana, se você associar ali o consumo também do carboidrato junto com essa proteína, é muito legal. Não precisa ser necessariamente um ovo. Eu dei a sugestão aqui do pão com ovo, mas tem iogurte, tem vitamina, tem muita opção que dá para fazer. Tem frango, tem pão com frango que dá para fazer, tem crepioca que dá para fazer com queijo. Então tem muita coisa que dá para fazer também. No ovo com queijo dá para colocar ali uma fatia de pão para aumentar mesmo o índice glicêmico, porque o carboidrato ajuda na absorção da proteína logo após o treino. Então só a proteína isolada vai ser absorvida, mas com o carboidrato tem uma absorção melhor. Aí ó, já que você não come pão, tenta fazer uma tapioca, uma batata doce também dá, que é uma opção bacana. Ou associar com uma fruta. Você pode fazer ovo, queijo mais uma banana, que também é uma opção legal. Tudo isso dá para você estar fazendo sem prejudicar o seu processo de emagrecimento, muito pelo contrário. Por te dar mais energia, melhorar a absorção ali da proteína, vai favorecer com que você tenha uma ingestão melhor de nutrientes. Em relação aos queijos, varia muito. Porque, por exemplo, se você está com queda de cabelo, unha mais quebradiça, isso pode ser falta de vitamina A, de selênio, de zinco. Aí os queijos amarelos têm um teor maior de vitamina A. Então se o cabelo está caindo, se a unha está mais quebradiça, colocar queijos amarelados para aumentar o teor de vitamina A seria uma estratégia. Mas tem que analisar se não tem risco de aumentar o colesterol, caso você já tenha ali um colesterol elevado. Caso não tiver, você tiver uma vida ativa e tá com queda de cabelo, unha quebradiça, o queijo amarelo é uma excelente opção. Se você busca ali um emagrecimento, já tá com sobrepeso, com uma pressão elevada, já tá ali com o colesterol batendo ali no limite,
é legal que você associe ali um consumo de um queijo mais magro, um queijo Minas, até mesmo um queijo mussarela, que tem queijo mussarela que é bem mais magro, que dá para estar associando também. Que aí você pode fazer esse consumo de queijo, então não existe um queijo que é melhor ou um queijo que é pior. O que vai depender da qual a finalidade que você quer. Se você está precisando de mais vitamina de um, ou mais proteína, ou menos gordura, mas tudo isso você pode estar associando. Tanto o queijo amarelo quanto o queijo branco, os dois são bem-vindos na alimentação. Só associar ali em qual momento que você precisa desse queijo. Então não precisa se privar também, porque nenhum alimento vai ser o vilão. O único que é bacana que evite são os queijos processados, que são aqueles prontos que a gente já acha no supermercado, que é aqueles queijos acaba que não tem tanto nutriente assim quanto um queijo que a gente compra, tipo um queijo mussarela, um queijo mais amarelado, um queijo curado. Porque aí se você tiver às vezes uma intolerância à lactose, seria um queijo sem lactose, ou um queijo curado que tem uma melhor fermentação, que aí acaba não dando desconforto, caso acaba comendo queijo e tem desconforto. Então varia bastante qual que é a finalidade do consumo do queijo. Mas não tem um melhor e um pior, que depende da finalidade. E eu atendo em São Gonçalo uma vez ao mês. E durante o resto, né, eu atendo em Varginha e faço atendimento online. Porque aí online eu consigo atender. Tem pacientes na Argentina, tem paciente em Portugal, tem paciente em Londres. Porque às vezes a pessoa está lá, quer mudar a alimentação e às vezes muitas vezes sai do Brasil, está morando lá e não sabe como ajustar. Então eu atendo várias pessoas de diversos lugares, não só de outros países, mas de outros estados também. Tem pacientes da Bahia, tem pacientes do Rio Grande do Sul, que aí, agora que o CRM disponibilizou o atendimento online, eu consigo estar fazendo também. Mas ao longo do mês, eu sempre atendo aqui em Varginha, atendo atendimento online, eu fico aqui no meu consultório, esse aqui é o meu consultório, onde eu estou agora, que eu passo a maior parte do dia, e uma vez por mês eu faço atendimento lá. Porque muitos pacientes não conseguem ficar vindo aqui, como meus pais também são de lá, fica mais fácil, que aí dá para ir uma vez ao mês. Mas enfim, esses seriam os 5 mitos, né, que eu falei sobre a queima de gordura abdominal. Se alguém mais ficou com alguma dúvida sobre como ocorrer aí essa queima de gordura abdominal, qual alimento consumir, ou ficar com alguma outra dúvida depois também, pode me chamar aqui no direct, pode mandar uma mensagem que eu vou te responder com o maior prazer. Vai ser um prazer para mim poder te ajudar, porque a sua dúvida pode ser também a dúvida de outra pessoa. Então é isso daí. Os 5 mitos que você vai ter, que é fazer o jejum prolongado ao longo do seu dia, na intenção de ter a queima de gordura abdominal. Tomar 1 litro de chá por dia, seja ele qual chá for. O chá de maneira isolada não vai trazer essa queima de gordura abdominal. Lembra assim, Fátima? Depois você me chama aqui, que eu te respondo certinho também. Que a gente vai conversando melhor. Fazer exercício físico em grande quantidade, só para ter a queima de gordura abdominal, sem mudar a alimentação. Fazer low carb ou consumir então alimentos termogênicos, só para ter a queima de gordura abdominal, se você não melhorar ali a qualidade da alimentação. E fazer massagem com gel redutor. Esses são 5 mitos que eu estou esclarecendo aí para vocês sobre queima de gordura abdominal. Porque muitas vezes você pode ver isso. Determinado alimento favorece ali a queima de gordura abdominal. Algum alimento escrito, seca a barriga. Não existe. Não caia nessa acreditando que um alimento específico vai secar a barriga. Porque não vai. O alimento isolado, infelizmente, não faz isso. Porque se fizesse realmente, todo mundo fazia uma dieta de um alimento só que ia conseguir emagrecer. Muito menos um chá. Só um chá sozinho não vai fazer você secar. Não vai fazer você queimar gordura. Só tomar o chá e não mudar as outras estratégias ao longo do seu dia. A cinta, ela pode ajudar na diminuição deve ser circunferência. Então, se for uma cinta modeladora, ela vai ajudar a modelar. Às vezes é um espartilho, dependendo da cinta, que é a finalidade dela. Mas ela não vai diminuir medidas, ela pode ajudar a modelar o corpo. Só que se tirar uma medida de um, vai passar para o outro. Se afinar a cintura ali, vai abaixar um pouquinho para o abdômen. Se afinar o abdômen, pode subir um pouco para a cintura, para as costas, para o braço. Então a gordura não vai embora. Com a cinta também, ela só esconde. Ela só tampa para as pessoas não verem. Mas ela tá ali. Se você não aumentou seu gasto calórico e melhorou ali a quantidade de calorias que você está ingerindo, você não vai conseguir emagrecer. Então, enfim, basicamente, o que eu queria ensinar para vocês hoje é isso. De todos esses mitos, né, que é mencionado diariamente, tem sido
mostrado, né, muitas propagandas sobre isso, sobre algum alimento, sobre cinta, sobre massagem, sobre gel, sobre exercício. Não tem só um exercício que seca a barriga, não tem só um alimento que seca a barriga, ou um gel, ou um chá, ou uma cápsula, principalmente se for alimento termogênico. Só o termogênico isolado não vai fazer você secar a gordura abdominal. É bacana que você tenha um equilíbrio na sua alimentação, um consumo regular de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Nos carboidratos, é possível até comer um chocolate todos os dias e conseguir emagrecer. Eu tenho pacientes que comem chocolate diariamente e conseguem emagrecer, que perdem 10, que perdem 15, até 20 quilos comendo chocolate todos os dias. E claro, se for para emagrecer mais, também consegue. Só que desde que tenha um plano alimentar ajustado para a pessoa, porque ela consegue ali ter um emagrecimento, melhorar a qualidade da alimentação sem se restringir. Não é se restringindo que vai ter ali esse emagrecimento, e sim quando ela melhora a alimentação. Porque é um conjunto. Então, se você busca ali secar a barriga, não é fazendo essas estratégias malucas, que é como eu falo, que você vai conseguir ali secar a barriga. A não ser que você passe um paninho nela, se ela estiver molhada, que ela vai ficar sequinha. Mas agora, com essas estratégias, você não vai conseguir. Então, cuidado. Se alguém vier com essa propaganda enganosa para você, que algum alimento vai secar sua barriga, que algum alimento vai fazer você ficar com a barriga chapada, não acredita. Não acredita, porque realmente isso não é verdade. E se eu falo, eu assino embaixo. Eu sou formado eu sou um nutricionista, sou formado, tenho diploma, então assino embaixo com a minha assinatura, o meu carimbo de nutricionista. Um alimento isolado não vai fazer você secar a barriga, não vai fazer você ficar com a barriga de tanquinho, com a barriga chapada, porque isso não funciona, isso não existe. Porque isso entra muito na parte de estética. Então, quando entra na parte de estética, envolve ali uma mudança na alimentação, uma prática da atividade física, para ter ali essa barriga chapada que a pessoa tanto busca. Então, não acredite também em todas as fotos que você vê na internet de pessoas com abdômen sarado, abdômen definido, comendo coxinha, mostrando que emagreceu só tomando chá e comeu coxinha. Isso é mentira. Se você vê vídeos, propagandas de pessoas que mostram que estão comendo muitos alimentos e tomando só um chá, tomando só um termogênico, ou passando um gel redutor e está perdendo barriga, isso é mentira. Então não acredita nisso. Tenha mais atenção quando vê os anúncios. Realmente vá pesquisar se isso é verdade. Não acredite só porque uma pessoa disse, porque ela mostrou, porque se para ela estar com o abdômen ali, não foi do dia para a noite. Realmente não foi só um alimento que fez ela secar a barriga. Então espero que todas essas estratégias aí tenha te ensinado, né, mostrado para você aí não confiar em tudo que você vê e ter uma noção melhor na hora de consumir também os alimentos que você for comprar no dia a dia. Se você ficar com alguma dúvida sobre isso, quiser saber mais, a live vai estar salva aqui no Instagram e você pode me chamar no direct em qualquer momento para tirar qualquer dúvida que você tiver sobre isso também, ou qualquer outra dúvida que eu puder te ajudar sobre alimentação saudável, melhorar ali os hábitos alimentares. Mas não acredite que uma restrição severa, cortar carboidrato ou alguma estratégia muito restritiva vai te trazer aí esse emagrecimento, que essas estratégias podem colocar a sua saúde em risco, porque nutrição de verdade é com comida de verdade, não é com alimentos que você compra específicos ali, alimentos que você acha como chás e cápsulas que vão te trazer ali toda a segurança alimentar e proporcionar esse emagrecimento que você tanto busca. Então espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um forte abraço.